as diferentes tipologias de arquétipos, ou seja, as diferentes interpretações sobre os arquétipos. E o que mais gera confusão na nossa cabeça é esse monte de nomes que a gente vê por aí. E a gente acaba fazendo as confusões, porque existem os arquétipos platônicos, conhecido aí como a teoria das formas de Platão, arquétipos junguianos, animais de poder, e aí depois a gente estuda também a mitologia dos arquétipos. Eu estudo ainda, a mitologia dos deuses, das deusas, das religiões, o eneagrama, que são aí as 9 personalidades arquetípicas, depois a astrologia, as 12 personalidades arquetípicas, a numerologia, a cabala, o tarô, e aí a gente fica naquela confusão, qual deles está certo, qual está errado, qual que eu vou seguir? Porque eu fiz meu mapa astrológico, deu uma coisa. Eu fiz o meu teste de arquétipos e deu outra resposta. E aí eu fui fazer o meu eneagrama, deu outra coisa diferente. E aí, qual eu sigo? Qual caminho desses arquetípicos eu sigo? Qual deles está certo e qual deles está errado? E aí a gente fica com essas informações. Quando a gente está falando de simbólico, de interpretativo, não existe certo e errado. Porque o certo e o errado são concepções puramente duais, né? Os atributos divinos não têm certo e errado, não tem mal ou bom. Então não tem nenhum problema dizer qual é a certa, qual é a errada, porque todas têm um ponto de vista. São todas da mesma realidade. Eu acredito que existe uma verdade do que são os arquétipos, a verdade do que é o cosmos, do que é essa organização divina. Mas a gente não tem acesso a isso, a gente não pode tocar a mão do divino, né? Aquele que nos criou. A gente não vai conseguir fazer isso. Se fosse para conseguir, já teríamos conseguido em milhares de anos de história, chegar perto aí do divino. Então, o que a gente pode fazer? É tentar interpretar as simbologias da vida. Toda essa interpretação, ela é válida. Então não existe certo ou errado de uma interpretação. Por quê? Porque cada interpretação é uma chave. Então cada tipologia que eu falei anteriormente é uma chave. Para quê? Para que a gente chegue mais perto dessa verdade. Jung disse uma vez que o arquétipo é a chave que abre todas as portas. E cada interpretação é uma chave. Então, se você fez uma numerologia, deu uma coisa, fez o eneagrama, deu outro, tirou as cartas do tarô e deu outro, ao invés de a gente fazer essas confusões, de partir de um único ponto de vista, reducionista ou materialista, a gente pensa, mas as pessoas inventam as coisas, inventam nomes. Não, cada um interpreta de uma maneira essas tipologias. Então, se eu percebo que cada uma é uma chave, eu vou utilizar cada chave para abrir as portas da minha vida. Cada interpretação, ela não é linear, ela não é racional. Essa chave, ela é para ser sentida. Então, se você está recebendo uma mensagem hoje, é exatamente a mensagem que você deveria estar recebendo. É isso que se chama sincronicidade, que foi identificada aí também por Jung. Então, não existe uma interpretação certa ou errada de arquétipo. Você pode até tentar fazer essas relações entre eles. É claro que se você fizer relações entre eles, é mais uma interpretação da realidade. Quem interpreta somos nós, os humanos. E nós não somos Deus. Nós temos os atributos divinos. E o que são esses atributos divinos? São os arquétipos. Os arquétipos que estão acima de nós. E cada um parte de um princípio para explicar os arquétipos. Por exemplo, o eneagrama tem os seus arquétipos, os seus modelos. Os animais de poder têm o seu panteão. Os arquétipos platônicos têm o seu panteão. A própria Igreja Católica tem os santos. E aqui neste curso, A Evolução Arquetípica da Alma, eu vou falar mais sobre os 12 arquétipos de personalidade, do ponto de vista da psicóloga americana Carol Pearson, que foram aí relacionados com todo o estudo dos arquétipos de Jung, numa perspectiva da psicologia analítica e da psicologia arquetípica da Carol Pearson. Então, se você já vem estudando sobre os arquétipos e viu outra interpretação, não exclua aquela.
Faça as suas relações sobre o que você já sabe, incluindo aí a sua religião, que também traz os atributos divinos, que são os arquétipos, e utilize mais essa interpretação como uma chave para abrir as portas da jornada da sua vida. A vida é puramente simbólica e ela está dialogando conosco o tempo todo. Todas as informações são importantes e todas elas trazem uma mensagem para que consigamos evoluir. A nossa evolução espiritual, ela é individualizada. E aqui eu trago os arquétipos sobre a perspectiva de Carol Pearson. Por que ela? Primeiro, porque foi através dos estudos da psicologia analítica e da psicologia arquetípica que eu apliquei na minha vida. Com essa linguagem da Carol Pearson, as nossas informações, as informações que nós temos no nosso inconsciente, vai ficar mais fácil de interpretar, porque está mais próximo da nossa realidade. No início da minha jornada arquetípica da alma, eu achava isso tudo muito complexo. Essas aplicações, né? Como que eu ia aplicar isso na minha vida, fazendo uma relação com os deuses, com as deusas? Era um pouco difícil de eu entender isso. Então, quando eu identifiquei que eu poderia fazer essas relações, mas numa linguagem mais moderna, com essa perspectiva que a gente vive hoje, ficou muito mais claro. Quando eu estudei a psicologia arquetípica, eu também me deparei com os arquétipos de marca. Aqui eu quero fazer um parênteses para contar para vocês como que surgiu os arquétipos de marca. Eu também vou falar sobre os arquétipos de marca rapidamente, porque isso também é um assunto que eu domino por conta da minha consultoria arquetípica, onde eu trago aí o conhecimento dos arquétipos para um posicionamento de marca. Pode ser uma marca pessoal ou não. Em 2001, a Margaret Mark, uma consultora de marcas americana, ela leu as obras literárias sobre as personalidades, as obras literárias da Carol Pearson, que fala aí sobre o nosso comportamento. Esse livro aqui é um best-seller, ela leu e ficou encantada. E aí ligou para Carol e disse: olha, eu trabalho com posicionamento de marcas e eu identifiquei aí que o que você fala sobre o comportamento humano, ele tem muito a ver com esse comportamento relacional com as marcas. Então eu gostaria de conversar com você para ver o que a gente consegue fazer juntando esses dois conhecimentos. E foi aí que elas escreveram este livro aqui, O Herói e o Fora da Lei, onde elas trouxeram todo esse embasamento do Jung, mais o conhecimento da Carol Pearson e o conhecimento da Margaret Mark. Foi onde elas escreveram o livro O Herói e o Fora da Lei, falando sobre as marcas. E aí que a gente tem acesso ao conhecimento sobre os arquétipos de marca. Então, quando você ouvir por aí os arquétipos de marca de Jung, não são de Jung. Eles foram baseados no conhecimento dele, mas quem criou foi a Margaret Mark e a Carol Pearson.